Olá, meu nome é Richardson Moraes Camilo, sou fisioterapeuta, professor universitário, sou pós-graduado em terapia intensiva, trabalho dentro de unidade de terapia intensiva há 18 anos, no suporte fisioterapêutico, e há 10 meses aí no cuidado direto aos pacientes com diagnóstico de Covid-19. E nessa videoaula de hoje iremos abordar um assunto muito importante, que é a oxigenação dos pacientes diagnosticados com Covid-19 que estão sob nossos cuidados em ambiente hospitalar, tanto nas enfermarias quanto nas unidades de terapia intensiva. Assistam esse vídeo até o final, talvez possa te auxiliar numa tomada de decisão perante um quadro aí de hipoxemia. A manutenção, da oferta de oxigênio às células, atendendo a demanda metabólica, é uma função crucial do sistema cardiorrespiratório. Então, o perfeito entendimento dos processos fisiopatológicos é fundamental para a correta interpretação clínica e laboratorial das manifestações apresentadas pelo paciente, com consequente adequada intervenção terapêutica. Em relação à pandemia do Covid-19, a doença ela pode apresentar três grandes fenótipos relacionados ao comprometimento pulmonar. Então, quando analisamos a tomografia de tórax, no fenótipo 1, observamos opacidade múltiplas em vidro fosco, focais e possivelmente com baixa perfusão. No fenótipo 2, observamos zonas de atelectasias com distribuição heterogênea e opacidades peribrônquicas. No fenótipo 3, observamos um padrão compatível com síndrome do desconforto respiratório agudo. E alguns pacientes apresentam hipoxemia sem outros sinais de insuficiência respiratória, como tiragem de fúrcula, tiragem intercostal, aumento da frequência respiratória, batimento de asas de nariz, uso da musculatura acessória da respiração. E essa videoaula de hoje também tem como objetivo esclarecer quanto à utilização de oxigênio suplementar e suas formas de administração para o tratamento da insuficiência respiratória aguda causada aí pela Covid-19. E qual que seria a indicação, então, da oxigenoterapia, Então, considerando os prejuízos aí da hiperóxia ou hiperoxemia, e de valores elevados de saturação periférica de O2, então, às vezes a gente observa na UTI aquele paciente que está com saturação periférica de 98%, 100%, muitas vezes está recebendo dose de oxigênio a mais do que realmente necessita. Então, o aumento de custo em relação à maior demanda de oxigenoterapia também pelos pacientes com Covid-19, que cresceu bastante, e o aumento da mortalidade nessa população com hipoxemia, aí já é o outro lado, recomenda-se manter durante a oxigenoterapia o paciente com a saturação periférica de oxigênio entre 92% e 96%. Então, o uso de oxigênio só é indicado para uma saturação periférica de oxigênio menor do que 92%, numa frequência respiratória maior do que 24 respirações por minuto, independente se o paciente apresentar desconforto respiratório ou não. Então, nos casos de insuficiência respiratória pulmonar aguda hipoxêmica ou choque, a meta de saturação periférica de oxigênio é igual ou maior do que 90%, e nos casos de gestante, igual ou maior do que 92%. Nós estamos falando de meta de saturação. Então, quando a gente fala em evidências, considerando o nível aí de evidências, recomenda-se início da oxigenoterapia quando a saturação periférica de O2 for menor do que 90%, tem forte recomendação com moderada evidência. Quando a saturação periférica de oxigênio for menor que 92%, a recomendação ela é fraca, com baixo nível de evidência. Em ambas as situações, recomenda-se saturação periférica de oxigênio alvo de até 94%. Forte recomendação com moderada evidência. Em relação à interface, não recomenda-se a utilização de máscaras de Venturi, para oxigenoterapia, por produzir aerosóis e colocar a equipe profissional em risco de contaminação. Tem moderada recomendação com moderada evidência. Então, recomenda-se a utilização de catéter nasal de O2 com até 5 litros por minuto, sem necessidade de umidificação, para reduzir a produção de aerosóis e o risco de infecção por outros patógenos. Forte recomendação com moderada
evidência. Utilização de máscaras cirúrgicas sobre o catéter de O2 tem fraca recomendação com fraca evidência. Se o paciente não atingir a saturação periférica de oxigênio alvo, recomenda-se ajustar o fluxo de oxigênio entre 10 a 15 litros por minuto. Aí tem que mudar o dispositivo, né? Tem que ser uma máscara de reservatório não reinalante ou conhecida como máscara de alto fluxo. E como utilizar, né? Qual é a sequência, né? Como é que é esse suporte? Então a EBSER aí produziu um fluxograma para facilitar a sequência desse atendimento, né? Antes da abordagem ao paciente, o profissional deve fazer uso de todos os equipamentos de proteção individual. Devemos observar a sequência para a colocação dos EPIs. Então, normalmente na instituição existe protocolos ou instruções de trabalho que te orienta a isso. Confirmar a identificação do paciente antes de qualquer cuidado. Avaliar a saturação periférica de oxigênio e observar a adequada indicação de oxigenoterapia suplementar, né? Tem que rever os protocolos institucionais. Avaliar o resultado da gasometria arterial e, se necessário, instituir a oxigenoterapia adequada. Ao final do atendimento, o profissional deverá realizar a retirada dos EPIs utilizando a técnica adequada, né? E sequência recomendada pela instrução de trabalho da instituição. E desprezar o material em local adequado, né? Lixo infectante. Ao final do atendimento também deve-se proceder novamente à higienização das mãos e devem ser prescritas todas as etapas do procedimento realizado, assim como quaisquer intercorrências ou alterações que acontecerem com o paciente no prontuário do mesmo. E aquele momento que a gente identifica uma falha na oxigenoterapia, né? Constantemente temos que avaliar nossas estratégias e identificar o momento que devemos alterar as nossas condutas, né? Existem pacientes que evoluem para o quadro grave da doença quando temos que aumentar o suporte de oxigênio, muitas vezes colocar esse paciente em posição de autoprona, ou nos casos de aumento do trabalho respiratório com saturação periférica de oxigênio menor do que 92, progredir para um suporte ventilatório não invasivo. Né? No caso de hipoxemia, né, os CPAPs, e no caso de hipercapnia, os BIPAPs. Né? Ou ventilação mecânica invasiva em algumas situações. A Associação Brasileira de Fisioterapia Respiratória, a SOBRAFI, desenvolveu um fluxograma que facilita a compreensão da evolução do suporte de oxigenoterapia suplementar. Né? Então, de acordo com o fluxograma desenvolvido, os pacientes com saturação periférica de oxigênio acima de 92, com frequência respiratória abaixo de 24, eles continuam em monitorização e avaliação clínica, né, e monitorização da oximetria de pulso. Não é necessário instituir oxigênio suplementar. No caso dos pacientes com saturação periférica de oxigênio abaixo de 92, com uma frequência respiratória acima de 24 incursões por minuto, esse paciente deve-se iniciar a oxigenoterapia para atingir saturação periférica de O2-alvo de 94%. Com catéter nasal ou máscara de reservatório não reinalante. Esse paciente atingiu a saturação periférica alvo. Se ele atingiu, a gente deve avaliar a troca gasosa e manter a terapia. Se ele não atingiu e apresenta sinais de aumento de trabalho respiratório, esse paciente possivelmente ele vai evoluir para intubação orotraqueal e início de ventilação mecânica. Se ele atingiu a saturação alvo, se ele não atingiu a saturação alvo, e não apresentou sinais de aumento do trabalho respiratório, avaliar suporte de ventilação não invasiva, ou cânula nasal de alto fluxo, ou posição de prona com oxigenoterapia. Nesse momento de pandemia, né, onde muitos profissionais estão iniciando sua carreira na terapia intensiva, em decorrência aí da alta oferta, né, de vaga nas unidades de terapia intensiva, né, aproveito a oportunidade para lembrar da importância da construção de protocolos clínicos, né, e instruções de trabalho aí para padronizarmos a assistência e oferecermos menos riscos aos doentes críticos que estão sob os nossos cuidados e que muitas vezes depositam aí grande parte da sua esperança nos nossos serviços. Então, um estudo clássico aí, né, que estudou a toxicidade do oxigênio, demonstrando os efeitos potencialmente danosos da altas frações inspiradas de oxigênio
incluiu, né, 10 pacientes com morte encefálica confirmada, mas sem doença pulmonar. Então foram alocados em um grupo que recebeu FO2 de 21%, 5 pacientes, e 5 pacientes receberam FO2 de 100%. Então, avaliações contínuas da gasometria arterial, radiografia de tórax, mensuração da complacência pulmonar, avaliação da fração shunt, espaço morto e débito cardíaco foram realizados durante a permanência de ventilação mecânica. Após a morte, a autópsia foi realizada para avaliar as alterações pulmonares e o peso do pulmão, consequente a edema. Então, o grupo de FO2 100% apresentou significativa piora da função pulmonar em relação ao grupo de 21%, representada principalmente pela queda da pressão parcial de oxigênio, aumento do shunt intrapulmonar e do espaço morto, além da piora radiológica e peso pulmonar mais elevado à autópsia. Esse efeito ele foi tempo dependente e a diferença de PaO2 entre os grupos ficou mais nítida após 30 horas de ventilação mecânica. Então, após 50 horas, a PaO2 do grupo de 21% de FO2 estava acima de 400 milímetros de mercúrio, mas a do grupo de 100% de FO2 era em média 120 milímetros de mercúrio. Então, essa queda de PaO2 pode ser consequente também a extensas áreas de shunt intrapulmonar por formação de atelectasias por absorção. Isso chama a nossa atenção, né, para a necessidade de monitorar de perto o uso de elevadas doses de fração inspirada de oxigênio. O uso do oxigênio medicinal é muitas vezes subvalorizado e utilizado como algo inóculo, né, livre de riscos e sempre benéfico. Pacientes recebem oxigenoterapia sem muitas vezes necessitar dela. O oxigênio para tirar cansaço é uma coisa muito comum nos hospitais brasileiros, sem entender que o oxigênio só alivia desconforto respiratório se a causa for hipoxemia. Trazendo para o momento atual, então, de Covid, né, qual é o efeito do uso de máscaras não reinalantes ou máscaras de alto fluxo de oxigênio, com fluxo máximo e FO2 elevada por vários dias, né, seguidos em pacientes Covid-19? O quanto isso está contribuindo para o declínio da função pulmonar? Então, eu deixo essa reflexão a todos e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal.